E, pessoal, como a Suane bem disse, essa questão climática que está sendo debatida na COP30 sobre a região sul, a gente vai voltar a falar sobre esse assunto, porque, olha só, a Força Nacional do SUS, inclusive, foi enviada para o sul para tratar essas pessoas, principalmente que estão com o psicológico abalado. E para falar um pouquinho sobre a saúde dessas pessoas, eu convido agora o Dr. Paulo Guimarães, ele que é médico especialista em resgates e fundador do Grupo de Resgate e Emergência GRE. Doutor Paulo, seja muito bem-vindo ao nosso programa e já começo perguntando ao senhor, neste momento, qual seria a maior necessidade dessas pessoas afetadas, se a gente for falar pela saúde delas? Até porque o psicológico fica extremamente abalado, né? A gente não consegue nem mensurar. Olá, Gabriela, tudo bem? Boa tarde a todos os nossos telespectadores. Enfim, nesse momento, né, que já se apagou o incêndio principal, né, então aquele principal momento, o resgate já foi feito das vítimas, então já foi prestado os primeiros socorros, então pessoas que eventualmente com fraturas já estão sendo atendidas, pessoas com lesões de cortes, ferimentos também já receberam o primeiro atendimento, já foram provavelmente evacuadas para locais com mais estrutura, para serem realmente receber o tratamento definitivo. Agora fica esse momento que é constante, né? Então, esse momento de mitigação do sofrimento e dos danos vai perdurar ainda por alguns meses e talvez até anos. Então, a cidade vai começar a ser reconstruída e essas pessoas realmente precisam estar acolhidas, não só do ponto de vista físico, mas como também psicológico. Então, toda aquela parte inicial, né, de atendimento, a princípio a gente espera que já tenha sido feito, mas muitas pessoas estão realmente desabrigadas, né, sem assistência psicológica, ali que perderam seus entes queridos. Então, nesse momento, é a gente tentar ajudar da melhor forma possível, e eu acredito que os órgãos governamentais já devam estar se organizando aí para captação de doações, mantimentos. O povo brasileiro ele é muito solidário nesses tipos de calamidades e tragédias, e rapidamente o povo brasileiro se solidariza e se organiza para que a gente possa ajudar essas pessoas. Então, num primeiro momento, o que a gente vê é isso, né? Então, começam a chegar também voluntários para ajudar, e realmente o quadro que a gente observa é devastador. Eu me lembro quando eu estive no Haiti, no terremoto de 2010, e são cenas muito similares também, né? Porque os escombros e os ferimentos enfim, são vítimas que realmente precisam de assistência. Não, com certeza. Esse do Haiti realmente marcou muito, né? Eu acho que todo brasileiro lembra um pouquinho também por conta do apoio que o Brasil deu. Eu era criança, eu lembro direitinho, eu assistindo no noticiário, e toda vez, o senhor falou sobre isso, eu lembrei, toda vez que eu vejo um desastre, eu lembro desse desastre aqui dos nossos vizinhos. E doutor, neste momento para vocês médicos, como que é esse atendimento? Porque claramente também não tem uma estrutura, né? Tudo foi devastado. Então, qual é o primeiro passo quando vocês pegam essas vítimas e recolhem elas? O que acontece nesse tipo de situação, Gabriela, é a gente já improvisar algum tipo de suporte de atendimento. Então, muitas vezes pega-se uma edificação que se manteve de pé, uma escola, pode ser uma igreja, um galpão, e a gente começa a organizar esses pacientes, e o que pode ser prestado de atendimento no local, a gente já faz no local. Então, e o que, obviamente, por exemplo, uma pessoa com uma fratura, essa pessoa precisa ser evacuada, ela vai ser transferida para uma unidade que ela possa receber tratamento definitivo. Mas muitas vezes, uma lesão, por exemplo, de um corte, um ferimento, um escombro que caiu, e isso a gente precisa dar suporte, esse suporte ele continua para as equipes de resgate também, porque não é raro, Gabriela, numa situação como essa,
a chegada, né, das equipes de resgate, bombeiros, socorristas, brigadistas, outros voluntários que estão ali, né, muitas vezes na tentativa de, às vezes até de resgatar uma pasta com um documento, alguma coisa de valor que as pessoas ainda tentem resgatar, às vezes ali na tentativa de reaver algum bem, acaba se machucando, sofrendo um corte, uma lesão, uma fratura. Então, a gente monta postos de atendimento para dar suporte também para as equipes de resgate, porque as equipes de resgate precisam estar resguardadas para poder prestar o atendimento. Então, a gente começa a prestar esse tipo de assistência ainda numa escola, numa igreja, num local improvisado, e começa a se fazer uma triagem. Então, aqueles pacientes que a gente não consegue resolver ali naquele local, esses pacientes serão, então, transferidos, evacuados para um hospital de referência. E essas transferências, elas precisam ser muito bem organizadas, porque eu não posso pegar e mandar todo mundo para o mesmo local. Então, certamente, ali naquela região, deve ter um raio com várias unidades de saúde que estão recebendo esses pacientes. Mas, depois desse primeiro momento, que a gente chama de zona quente, né, que foi o primeiro momento do tornado, onde tiveram as vítimas fatais, as vítimas mais graves, essas vítimas são evacuadas e agora a gente está numa situação de começa a se organizar, porque o primeiro momento, até as equipes de resgate ficam totalmente desnorteadas. Então é muito difícil, Gabriela, numa situação como essa, e por mais experiência que a gente tenha, eu costumo dizer o seguinte, que nós especialistas, a gente também não sabe o que a gente vai fazer, porque a gente não tem a menor noção do que a gente vai encontrar. Então, eu costumo dizer que quem trabalha com resgate, com emergências e tudo, a gente vai... A tomada de decisão vai ser na hora, né? A gente é surpreendido por aquela situação e vai ser naquele momento que a gente vai exatamente efetuar a tomada de decisão para ver o que vai ser feito, porque a gente também não sabe, não tem receita de bolo para esse tipo de coisa. Imagino. Doutor Paulo, muito obrigada pela sua participação e parabéns também pelo seu trabalho, por ser especialista nesse resgate, né? Um trabalho muito importante e muito delicado aqui no Brasil. Obrigada e uma boa semana. O prazer é nosso aí. E lembrar o seguinte, Gabriela, tudo que a gente faz antes da tragédia parece ser exagero, mas tudo que a gente faz depois parece ser insuficiente. Então, deixar essa reflexão, e a gente precisa efetivamente investir em treinamento e prevenção desse tipo de ocorrência. Muito obrigado a todos os telespectadores aí do SBT News e um abraço para você. Obrigada, doutor. Um abraço. Vamos seguir então com este tema para a gente entender um pouquinho sobre o que aconteceu, gente. O que trouxe esse tornado para a região sul, que teve também impacto na região sudeste. Então eu convido agora, Humberto Barbosa, ele é nosso meteorologista de hoje, ele que é coordenador do Laboratório de Análise e Processamento de Imagens de Satélites, o LAPS. Humberto, seja muito bem-vindo ao nosso programa e já pergunto ao senhor o que explicou esse tornado na região sul do nosso país. Bom, boa tarde, Gabriela, boa tarde a todos. Bom, há uma combinação de fatores, há muita imprevisibilidade quando se trata de um desastre natural, especialmente em se tratando de tornados. Mais especificamente o que aconteceu na sexta-feira, principalmente no início ali da noite, que é um período típico também de formação de tornados em várias regiões do planeta, principalmente à tarde e à noite, são os horários mais frequentes de formação desse tipo de tempestade. A gente tem uma condição na sexta, no fim da tarde, início da noite, ali no oeste do Paraná e toda a região centro-sul, principalmente na região sul,
você tinha uma condição de tempestades, principalmente alimentados por vários sistemas meteorológicos, um deles que é fundamental porque é o primeiro fator, o primeiro ingrediente na formação de tornados, que são ventos quentes e úmidos, descendo ali pela região dos Andes, vindo da Amazônia, né, transportando muita umidade da Amazônia. E na região sul, você já tinha um anúncio, né, muito antecipado durante a semana, da chegada de uma frente fria e seca. Então, o encontro dessas duas massas de ar, a massa de ar úmido e quente, vinda da região da Amazônia e descendo ali pela região dos Andes, que são os jatos, eles trazem muita umidade com ventos fortes. Ao encontrar essa frente fria, você tinha as condições propícias para a formação de tempestades. Que tempestades? São tempestades formadas por grandes aglomerados de cumulonimbus, que são nuvens convectivas de grande desenvolvimento. Ela pode sair, a base dela, né, de 2 km até 18 km na atmosfera. Esse aglomerado desses sistemas convectivos, eles começaram a dar origem a uma que a gente chama na meteorologia tropical de supercélulas. E nessas supercélulas há uma probabilidade muito alta de formação de tornados. Muitas vezes explicam 30% da formação de tornados associadas a essas tempestades. De fato, o que aconteceu no oeste do Paraná e principalmente no Rio Bonito do Iguaçu foi essa convergência. Porém, Gabriela, é importante também aqui destacar que as condições ambientais, e que condições ambientais são essas? Você tem a região ali de Rio Bonito do Iguaçu, que é uma região relativamente plana, né? Você tem muitas áreas agrícolas no entorno do município, você tem áreas também com grande umidade, e isso também facilita no processo de formação de tornados. E um outro ponto aqui que é sempre importante destacar, os ventos eram muito intensos, né? Tanto na superfície como na alta altitude. Então, quando você vê aquele tubo, né, um funil que desce, como foi à noite, dificilmente poucos tiveram a chance de observar isso. Então, esse funil ele vai descendo de uma nuvem cumulonimbus dentro de uma região de baixa pressão, formada por vários cumulonimbus que a gente chama supercélula. Ele vai tocar rapidamente a superfície, é aí que se começa o tornado. Ele demora poucos segundos e essa dimensão do tempo que ele fica na superfície e relativamente a distância que ele cobre, ele pode trazer um impacto dessas condições de toque desses ventos em alta rotação, pode provocar a destruição